Estamos de volta com o Cine Raio X, eu, Felipe Pitanga, e Dalila Camargo Martins. E hoje a gente vai falar sobre dos Abismos. É um filme que já ganhou vários prêmios no circuito de festivais brasileiros e estreou no circuito comercial, ficou por pouco tempo. Nosso cinema independente ainda está galgando seu lugar no nosso circuito pós-pandêmico, mas já está em várias plataformas de streaming, como o YouTube, distribuído pela Vitrine Filmes. Dalila, como você foi que nos sugeriu, inclusive, a ideia de podermos trazer o filme, quer começar com como você já havia visto ele há mais tempo e pôde revê-lo também há menos tempo? Como é que foi o seu impacto e rever agora, né, essas primeiras impressões? Bem, esse é o primeiro longa-metragem, né, da Priscila Bettini e do Renato Coelho. E ele tem só uma anedota afetiva, assim, ele é dedicado à memória do Luiz Rosenberg Filho, que é um cineasta que também foi muito importante para mim, com quem eu tive uma troca bastante intensa, há uns 10 anos. Bem, ele é um filme sobre a cidade de São Paulo, eu diria, né? Eu acho que ele retoma a tradição tanto do cinema experimental, quanto esse cinema da cidade de São Paulo especificamente, e é um filme cheio de referências, e é um filme que traz personagens à deriva, né? Eu acho que ele tem, a gente poderia até fazer uma comparação um pouco em termos desses personagens, com A Margem, do Oswaldo Candeias. E esses três personagens à deriva, eles se acabam encontrando na véspera de Natal, né, num bar chamado Xangô, em que você tem duas amigas que vão a esse bar, uma transexual, uma mulher trans e uma amiga. Essa amiga, ela acaba sendo assassinada, e o dono do bar e uma figura feminina que estava ali um pouco fugindo de um relacionamento ruim, digamos assim, eles acabam sendo as testemunhas, e essa experiência em torno desse assassinato e uma experiência de luto acaba os unindo, e eles estabelecem uma espécie de amizade, né, ao longo do filme, e vão tentar também, de alguma forma, desvendar ou então cobrar a Polícia Civil da investigação. Só que isso é uma linha narrativa que existe no filme, mas de fato não é um filme muito narrativo, né? É muito interessante, a gente diria, né, são as experiências, né, também as próprias experiências individuais de cada um deles, né? Eles sonham muitas vezes, acho que diante dessa frustração, né? Porque é um filme, acho que também sobre luto, é um filme sobre frustração, são personagens à margem, e são essas vidas que resistem, né, em existir e se relacionar e se encontrar, a despeito, né, ou apesar de todas essas dificuldades, né, assim, essas imposições, essas contrariedades, né. Então você tem eu acho muito interessante, né, a figura do onírico ali, né, porque tudo bem, é um filme, ele é filmado em várias bitolas, tem 35mm, 16mm, Super 8 também, o filme, né, a expressividade, os diretores trazem a expressividade dessas bitolas, mas também acabam, digamos assim, é uma experimentação a partir da matéria fílmica, mas que serve para uma expressividade subjetiva, eu diria, né, psicológica das personagens, né, que estão ali, de alguma forma, tentando lidar com essa vida à margem e com essa frustração diante dessa morte, né? E você tem esses momentos de sonhos deles, e às vezes eles contam uns para os outros, né, esses sonhos que eles tiveram, e você tem essas imagens, eu acho isso muito, muito pungente, assim, e essas imagens ao mesmo tempo, né, que você tem a experimentação dessas imagens oníricas, a experimentação
também vem com um registro, digamos assim, mais documental da cidade. Então, é muito interessante como, na verdade, a cidade que aparece fragmentada, que também remete muito aos filmes anteriores do Renato Coelho e da Priscila Betim, dos curtas, né, dessa São Paulo em fragmentos, uma São Paulo do centro, obscura, degradada, com os seus, né, moradores de rua, aquelas figuras que são, né, invisibilizadas, né? Eu acho isso muito interessante como a experimentação se reúne, né? Tanto na questão digamos assim, de criar uma ambiência e de trazer a questão do inconsciente, através dessa história das personagens, mas também pela documentação da cidade de São Paulo. E também com a história do cinema experimental, porque você tem uma referência, né, uma das personagens trabalha na Cinemateca Brasileira, e ela está ali manipulando a película de Limite, né, que é o filme do Mauro Peixoto de 31, que, digamos assim, seria a obra-prima, né, inaugural do cinema experimental brasileiro, e então você também tem a experimentação no sentido histórico, né? Então é um filme que se coloca na história do cinema experimental, mas também na história do cinema paulista, né? Porque você tem ali da poesia paulistana e da música paulistana, da vanguarda paulista. Você tem o Arrigo Barnabé, que faz um personagem e também fez a trilha original do filme. Você tem o Marcelo Drummond, do teatro, né? Oficina. E o teatro também. Você tem a Carolina Castanho, inclusive, é atriz do teatro também. Oficina. E você tem o Claudio Willer, que fez essa ponta nesse filme logo antes de falecer, nesse ano, né, em janeiro desse ano. E você tem declamações de poesias do Roberto Piva também, e da Ave Terrena Alves. Enfim, eu acho muito interessante como ele pega esse espírito, essa tradição, digamos assim, da arte paulistana, né? Teatro, música, poesia e cinema. Passo a bola para você um pouco. Eu fico muito encantado e toda essa paixão que você traz falando do filme, eu acho muito interessante quantas interseções, interseccionalidades a gente consegue sentir através das nossas experiências, evidente, mas ao mesmo tempo com a nossa vivência, seja nossos estudos, nossas pesquisas, nossos mestres, nossos mentores, nossas referências artísticas, né? Eu acho que é bem interessante que a gente consiga fundir tudo isso de uma maneira tão íntima com o cinema. Um filme não é só um filme, muitas vezes, ele é toda uma experiência de vida. Tem uma frase, inclusive, no filme que eu gosto muito, que, inclusive, é a própria Carolina Castanha que fala, né, na personagem da Bia, quando ela está no banheiro junto com a personagem da Glória, da Verônica Valentino, ela diz, né, de todos os lugares de São Paulo que eu mais gosto é o banheiro. E ela olha para o espelho, os banheiros é o que eu mais gosto, de a gente se refugiar nos banheiros. E ela olha para o espelho, justo para o espelho, para uma reprodução da reprodução, um reflexo do reflexo, que está olhando para a câmera e diz: não existem cidades. A cidade não existe. São as trocas que nos fazem existir. É muito interessante essa frase, os encontros que nos fazem existir. Então, isso coloca um perspectivismo, né? Sem a perspectiva pessoal, íntima, essa cidade ela não existe. E eu acho que isso também remete a uma questão estética do filme, porque de 1000 referências que ele traz, né? Como você própria colocou, tem referência a cinema independente, ao querido Rosenberg, que eu também o tenho no meu coração, um amado, literalmente, ele era meu quase vizinho. Tive até um curta-metragem dele que ele dedicou a mim, por causa de debates que a gente tinha, que a gente acaloradamente falava de cinema, então eu fico muito orgulhoso de trazermos o nome dele, agradeço por você ter trazido, lembrar dele é sempre muito bom, e da arte dele. Vejo alguns dos filmes dele na montagem, né, porque ele adorava colagens, né, então ele era o mestre das colagens. E a gente vê várias colagens, principalmente quando a cidade se abre como cidade, a gente ganha a montagem meio documental, meio experimental, com corpos sobrepostos às imagens, com a música e sons sobrepostos às imagens, quase como um jardim de espumas
do Rosenberg. Então eu sinto isso ali, ou mesmo a brincadeira com a própria projeção do corpo, como ele vai trazer para a contemporaneidade com Dois Casamentos. Mas eu também sinto ali uma referência muito grande dos primórdios do cinema, já que o Limite é pessoalmente citado, está dentro da Cinemateca Romã, está como um curador de festivais e também, né, interessado na preservação do acervo do cinema, que a cena da Carolina é com o Francis Warner, curador de Tiradentes, também bastante engajado em trazer filmes, memórias de filmes à tona, e eu diria que traz um pouco de Sinfonias da Metrópole, né? A gente tem ali um pouco dessa sensação, desde Vertoviana, de trazer uma Sinfonia da Metrópole. A gente, inclusive, em volta e meia tem um filme cantado, que quase não é esperado que venha isso do filme, né? O filme tem várias cenas musicais, assim como logo de início ele tem quebras da quarta parede, a gente tem, né, o próprio Marcelo Drummond, do Teatro Oficina, quebrando a quarta parede, falando para a tela. Depois a gente vai ter essas cenas em músicas, né? A gente vai ter essa referência. Então, eu acho que também é uma referência do nosso cinema independente, também é uma forma de evocar as sinfonias das metrópoles vertovianas, né? Um homem com uma câmera. A gente omite a câmera ali, porque a gente só mostra, quando muito, os filmes sendo restaurados. Então, a gente vê os negativos, a gente vê a película faz questão de aparecer na margem de Limite, a gente vê ela cortando ali na moviola a restauração, como se ela estivesse lidando ali com uma película restaurada, um negativo restaurado. Então, a gente não vê a câmera, mas a gente os vê assumirem a câmera em inúmeros momentos, inclusive de música, cantados, que são performances assumidas. Eu acho isso interessante, que me faz pensar num outro lado também, que a gente tem um cinema extremamente de vanguarda ali, mas a gente tem que assumir a dramaturgia que há no filme. Há uma dramaturgia forte entre mulheres, forte entre olhares plurais, também dos imigrantes do Congo, né, congoleses, que também estão presentes fortemente no filme, falam francês, mas falam várias outras questões culturais próprias do Congo, não só como colônia, mas como república independente. E traz ali o quanto também São Paulo, né, a liberdade, que a gente vê muitas raízes orientais, também tem raízes africanas, né, afrodescendentes da diáspora. E que é nesse ponto, só queria fazer um adendo, justamente sobre a questão dos imigrantes africanos, e um deles é o dono do bar, né, que é interpretado pelo Guilan Mukende, não sei se essa é a pronúncia certa, mas é a Rua do Triunfo, né? Porque a gente pega toda aquela região que foi da boca do lixo, né? Do cinema, do movimento da boca do lixo, e que eles retornam a essa região, que é conhecida também como a Cracolândia, aqui em São Paulo, e que hoje em dia é, de fato, muito povoada por esses imigrantes africanos. Então, eu acho muito interessante, porque de fato, é uma espécie de revitalização através do cinema, e em que você tem um personagem, eles não são figurantes, né? Você tem um personagem principal, né? Como esse imigrante africano, e também acho muito bonita as cenas de música, né? De eles cantando músicas que eles lembram, né? Dos países de onde eles vieram, assim. Então, acho muito interessante também porque é como uma espécie de revitalização de um lugar que de relocalização, assim, de reconexão desse lugar na história do cinema, né, que já foi muito importante para a história do cinema brasileiro, que é a Boca do Lixo, a Rua do Triunfo, e que agora está sendo, digamos assim, reanimada por essa nova geração de cineastas experimentais. E de um modo, ainda que tenha muita referência, né, um filme de muitas referências, mas eu acho que de modo nenhum é um filme nostálgico. Eu acho que ele é um filme absolutamente, é um filme do presente, é um filme que trata das questões prementes hoje em dia, assim. Então, eu acho isso muito, a maneira como como os diretores como eles mergulham na história do cinema experimental paulista e brasileiro, né? Porque é uma maneira... Perdão, eu ia trazer isso
quando eu estava falando de liberdade, eu só quis dizer que a gente vê a liberdade como muito enraizada na orientalidade, claro que ela é, até hoje em dia, mas existe todo um processo atual que a gente vê, não só da cultura, mas também do cinema, em desencadear as raízes paulistanas africanas, que criaram várias das mentalidades culturais que estão sob camadas, né? Eu quis falar mais nesse sentido de trazer à tona, como também o Cidade Pássaro trazia essa questão de trazer de novo os imigrantes, trazer de novo muitas raízes que já estavam lá muito antes da nova geração de imigrantes que anda sendo representada ali. Mas sobre a Boca do Lixo, justamente eu ia mencionar, sobre a dramaturgia mais clássica, afora da linguagem de vanguarda, que eu vejo muito de uma relação de um texto que eu li recente. Um texto muito bom que eu li no site Delirium Nerd, que eu depois posso até, para os nossos ouvintes, colocar linkado nos comentários da live, né, no YouTube, sobre a mulher gótica do Walter Hugo Cury, né, esse lugar gótico feminino que existe numa filmografia do Walter, e que apesar do Walter Hugo Cury falar muito sobre uma sociedade mais classe alta, ele geralmente colocava mulheres numa profissão, né, do sexo, colocadas ali, contrapostas ali muitas vezes aquelas mulheres da alta sociedade ou a rodas da alta sociedade, para poder ter um elemento disruptivo. Ele trabalhava o erotismo dele como lugar do deslocamento, mas ao mesmo tempo essas mulheres que queriam se libertar daqueles ditames, e muitas delas estavam à margem da sociedade, eram tidas muitas vezes como a estranha, a outra, a diferente, e que eram colocadas num lugar de paranoia, de loucura, que aí ele trazia, né, o horror, o terror, o fantástico. E acho muito interessante que o Delirium Nerd trouxe recentemente esse estudo, né, trazendo à tona de novo do feminino, o gótico feminino, que a Laura Canepa já trazia, mas agora nesse artigo específico publicado pela Carolina Oliveira para o Delirium Nerd, ela reivindica de novo esse gótico das mulheres do Cury, que eu vejo um pouco no Cidade dos Abismos. Eu vejo essas mulheres que estão à margem de uma zona urbana de alta sociedade, que a gente sabe que existe em alguns bairros margeados pelo, como você falou, né, um espaço que precisa ser revitalizado, precisa ser reivindicado como revitalizante, porque ele tem uma cultura muito rica, ele tem uma pluralidade de olhares. O bar congolês, por exemplo, se chama Xangô, né, Cao Cabecilé Aure Xangô. Temos ali todo um imaginário cultural que nós importamos, mas que ao mesmo tempo é uma permanente. E nessas mulheres que ditam também muito a narrativa, e esse encontro da elite com essas mulheres que trabalham ali nas ruas, que está pronunciado entre as duas que chegam, né, a Glória e a Maia, que a Maia será aquela que morrerá. Também vejo referências a Maya Deren, acho que não é à toa que eles escolheram o nome Maia para Sofia Ricardi. Maya Deren digo como cineasta, né, como referências também à vanguarda da dança, do corpo, do movimento. A coreografia, eu vejo muita coreografia na montagem deles, principalmente as montagens em movimento, não apenas os planos estáticos, né? Mas a personagem da Bia parece vir de uma elite intelectual, ela trabalha com cinema, na Cinemateca, e essas personagens trabalham nas ruas e que se juntam. Então eu vejo esse lugar gótico, né, que, por exemplo, o texto fala do Cury, eu estou trazendo para o Cidade dos Abismos. O texto lembra, né, que, por exemplo, nos tropos narrativos mais comuns do gótico, como, por exemplo, no livro Vertigo, Vertentes do Gótico no Cinema, do Daniel Serravalle de Sá, ele fala, são as mansões antigas. A gente abre o Cidade dos Abismos logo com aquele prédio antigo, aquela escadaria longa e interminável, filmada de uma maneira opulenta, com aqueles portais nobres, né, antigos, que são ruínas de muitos prédios muito clássicos, que às vezes não estão restaurados ou estão à margem do bairro, mas que falam desse gótico da cidade, e muito do que é também
a direção de arte dos interiores depois coloca nesse lugar atualizado do Hugo Curi, do gótico no feminino. Quis trazer essa referência do Delirium Nerd, achei muito interessante, vou botar o link depois para todo mundo no chat do YouTube, e trazer também uma pergunta para a Dalila, né, se você também sente, Dalila, que, já que a gente falou um pouquinho no debate anterior do Bong Joon-ho sobre narrativas dentro de narrativas, e a gente tem 3 perspectivas que vão de independentes sendo encontradas, que é a da Bia, é a do imigrante congolês e é a da Glória, são camadas sociais diferentes, são visões diferentes. Você também acha que o título remete assumidamente a uma Mizan Abim, né, a uma narrativa dentro de narrativa, ou seja, esses abismos não só seria o que estaria a abismo da cidade, né, a margem da cidade, mas também na narrativa? Eu acho que sim, eu acho que é uma leitura possível, porque você tem essas 3 vidas, digamos assim, né, vidas já à margem, né, você tem um imigrante africano no centro de São Paulo que tem um bar, você tem uma transexual que trabalha na região da Rego Freitas também como prostituta. Você tem a Bia, que trabalha com, digamos assim, cultura e cinema experimental, que, digamos assim, seria também uma espécie de margem, né, social, ainda que ela seja de uma classe mais alta, ela trabalha digamos assim, numa área um tanto marginalizada nesse país, né? Então, eu acho que eles são, um Mizanabim, mas também acho que pode ser são muitos espelhos, né, porque eles também, eles conseguem se encontrar em torno desse acidente, né, desse assassinato, dessa eventualidade, né, e a partir dali eles traçam, digamos assim, uma espécie de reconhecimento entre eles, né? Então, as vidas ali, elas se tornam uma ilumina a outra, né? Eu acho que tem um pouco disso, e então, acho que em termos narrativos, essa convergência se dá, e eu acho muito interessante também essa figura, né, que você falou do gótico, né, enfim, só para comentar também o que você estava comentando antes, sobre a questão da morte, eu acho muito interessante, né, um filme sobre morte, um filme sobre luto, né, um filme ele é bastante obscuro, né, não só em termos de fotografia, mas em termos, né, de trama, né, de assunto, digamos assim. E o ritmo mesmo, né, a cadência é bem sombria, o filme ele tem cadência. um gótico muito forte ali, até as roupas que remetem a um passado, mesmo como você falou, o filme é bem atual, mas quando ela, por exemplo, tem aqueles delírios na praça, que a Glória se vê no lugar da Maia com aquele vestido longo, vermelho, e elas trocam de lugar com o vestido e ela pega o espelho, e ali também está um lugar da figura do orixá, existe ali uma ancestralidade antiga, né, misturada com essa contemporaneidade. Sim. E essa força, né, digamos assim, aquilo que é, digamos, fora do registro da razão, né, assim, da racionalidade, eu diria, né, e é aquilo que vem pelo inconsciente, pelos sonhos, ou então por essas visões, ou então pela religião. Eu acho muito interessante porque você tem essa questão da ancestralidade africana, né? Você tem o Xangô, você tem a figura delas dançando também. Ao final remete um pouco às bacantes, né? Para pensar na peça do Teatro Oficina do Zé Celso. Saudoso, carinho. Mas também você tem a figura do padre Lancelotti, né, que é alguém que está ali como ativista mesmo, intervindo naquele espaço cotidianamente, e ele é o padre que reza a missa de sétimo dia da Maia, e que tem um discurso muito, muito, muito bonito, né, falando sobre o amor, né, o amor torna as coisas inesquecíveis, né? Quem é amado não é esquecido jamais. Então, acho que tem um lugar, né, dessa afetividade que se forma entre eles, entre essas figuras marginais e entre aquele lugar marginal. Isso que eu acho muito interessante, porque
é o centro da cidade de São Paulo. Você reconhece os lugares. Eu lembro que você dá para reconhecer o banheiro do Aljaniá, do bar no Bexiga, enfim. Você reconhece a zona, bom, a Rua do Triunfo, né, no que antes foi a Boca do Lixo e hoje em dia a Cracolândia, e você a praça onde elas se encontram com os vestidos vermelhos, se eu não me engano, é o Parque da Luz. Então você reconhece a zona central de São Paulo, mas essa zona central, ela é absolutamente, digamos assim, marginal. É a margem dentro do centro. E eu acho que isso é muito interessante, isso é uma coisa muito, muito particular de São Paulo, essa espécie de fantasmagoria dentro, e uma espécie uma espécie também de permanência do passado, no que seria o coração, né, de uma cidade cosmopolita, uma metrópole, uma das maiores cidades do mundo. Então você tem, um tanto bucólico, assim, ao mesmo tempo, né? Então, acho que tem esse lado que você, né, que você falou muito bem através do gótico, que dá para perceber essa permanência, a procissão, né? Enfim, essa permanência de elementos que parecem anacrônicos, mas eles são absolutamente, digamos assim, realistas, né? Ainda com uma força expressiva que os diretores, né, acabam modulando para tratar da subjetividade de cada uma dessas personagens, mas você tem esse registro da cidade de um modo muito, muito, muito particular, assim. E sim, ela é abismal, fantasmagórico, né? Também. Amei. Gostaria de denotar que a palavra fantasmagoria dessa vez não veio de mim, para não parecer tendencioso do pesquisador de cinema fantástico ver fantasmagoria em tudo. Dessa vez veio da Dalila, gente, anotando. Obrigado, Dalila. Mas é isso, né? Eu acho que existe dentro do filme, como eu disse, né, inúmeras referências. Eu vejo também na relação entre elas, e principalmente a relação entre elas e a cenografia, a direção de arte, uma fisicalidade. Agora eu é quem vou pegar da Dalila, fisicalidade, na construção feminina, por exemplo, de filmografias como a da Renata. A Renata, com o Amor, Plástico e Barulho, né? Ela traz, por exemplo, a construção da Maeve com a Nash Laila de uma maneira, uma rivalidade ali, mas ao mesmo tempo elas vão descobrindo uma sororidade, e da mesma forma essas personagens também vão descobrindo uma sororidade, não tem rivalidade necessariamente, mas no que era desconhecido, né? A desconhecida, a Bia, passa a ser conhecida e passa a virar uma amiga para a Glória. Então, eu vejo muito na construção imagética da fisicalidade, as luzes, as cortinas. Eu acho que existe ali uma opulência que, mesmo a gente pegando uma periferia que estaria à margem do que os outros bairros ou classes de São Paulo, às vezes são muito opressores, eu acho que existe ali uma direção de arte e uma construção de quadro tão bela, com cores que são muito luxuosas, sabe? Preenchendo o quadro, muitas vezes quase mesmo tableau vivants, porque tem vários planos longos, fixos, e que as próprias personagens praticamente não se movem, né? Até mesmo da Cinemateca, que é um plano em preto e branco, é um plano clássico que ele referencia limite, e eu acho que ali é um corte mesmo, que o filme faz para dizer, agora eu vou experimentar de outra forma, porque eu fiz os cálculos. Eu sou o maluco que calcula, né? O filme tem 1h37 minutos. Eu calculei. Em 47 minutos, a Glória diz no extracampo, Maia está morta. E nós somos levados para a imagem de limite, na água, né, na fotografia do Edgar Brasil, com aquele imaginário da natureza que fala das emoções humanas, né, as emoções na natureza. A natureza morta nas construções fotográficas do Edgar Brasil é incrível. E ela diz, Maia está morta. São 47 minutos. É exatamente a metade do filme. Porque apesar de 47 não ser a metade de 1h37 minutos, eu calculei os créditos finais.
e eu diminuí os créditos, e eu vi que a metade do filme exatamente prenuncia mais está morta, e a partir daqui ela é uma fantasmagoria declarada, que vai estar enunciada nas montagens fílmicas, na experimentação de imagem, que aí passa de fato a ser mais ousada ainda, porque até então nós tínhamos tido a quebra da quarta parede, nós tínhamos tido os planos isolados, né, com as personagens encarando a gente, mas ainda não tínhamos tido as colagens à la Rosenberg, que vão vir muito maiores a partir da segunda metade. Eu acho isso muito interessante, porque o que nós vamos ver em termos de artístico vai criando contornos e nuances muito sofisticadas, né? É um filme que ele é reflexivo, né? A nossa espectatorialidade brasileira, infelizmente, como eu elogiei a Dalila no início, ela é muito composta por cinema comercial. Então dizem, cadê o grande cinema brasileiro? Cadê grandes filmes brasileiros? Que a gente vê os borbotões, só não chega no circuito necessariamente, mas a gente também não tem uma formação de público desde a escola, mesmo agora podendo se dar cinema em ensino médio, eu próprio sou um professor também de cinema em ensino médio, a gente não tinha até então uma formação encorajada de um cinema mais autoral, mais artístico, mais de vanguarda, para que desde jovem a gente se identifique com as nossas próprias referências. Eu hoje fui no mercado de manhã cedo, eu comprei um ovo e estava assim, qualidade francesa. Eu olhei assim, qualidade. Por que não está qualidade brasileira, né? Por que é qualidade francesa esse ovo? E a gente vê muito isso com o nosso cinema, né? Essa demonstração de primo pobre. E o Walter Hugo Cury é um próprio exemplo. Ele era um cara que fazia um cinema que muitas vezes era alusão a Antonioni, a Bergman, fazendo um cinema da boca do lixo, com alusões à pornochanchada da segunda para a terceira fase da carreira dele. Então, assim, nós temos que reconhecer nossos valores. A própria pornochanchada tem que ser revalorizada de certas formas, desconstruída, atualizada, mas também revalorizada em tudo que ela conseguiu combater as censuras do nazismo. Aí o ato falho perfeito, né? Da ditadura militar brasileira, nazista, por justamente conseguir burlar a censura burra com a sexualidade e a sensualidade que falavam tantas coisas a mais, políticas, né? A política da identidade, a política social, que vinha junto com a pornochanchada. Vários filmes que eram ricos em análise, vide Cury. Mas que a gente tem que voltar a falar sobre essa marginalidade para poder retomarmos uma identidade que vem continuamente sendo sequestrada. Por isso eu acho o filme tão atual, também no abismo que a gente sofreu de golpes. E um pouco para reforçar isso que você está dizendo, eu acho que esse filme justamente faz o contrário, né? Ele é absolutamente localizado, então ele se coloca na história das artes, né? Como a música, a vanguarda paulista, Rego Barnabé, você tem ali os poetas, né? O Roberto Piva, que é recitado, e o Cláudio Willer, que faz uma ponta, enfim. Você também tem o Teatro Oficina, a presença do Teatro Oficina, você tem esses lugares, e a história do cinema paulista, inclusive, né? Que você tem próprio neon realismo, se você for pegar Anjos da Noite, que é um filme do Wilson Barros, né, de 86, se eu não me engano, eu acho que tem uma atmosfera, né, a qual esse filme, Cidade dos Abismos, alude. Então, eu acho que é um filme que se coloca nesse lugar da boca do lixo, lugar, né, ou mesmo você pega o Candeias, em termos dessas figuras à deriva que acabam se encontrando e tendo uma relação a partir desses lugares marginalizados, talvez aí de uma maneira um pouco mais, assim, longínqua, mas eu acho que talvez também o cinema do Oswaldo Candeias, do filme A Margem de 67, você tem essas fragmentos da vida, né? É um filme também ali do começo do cinema brasileiro, que é um filme de cidade, né? É um filme de São Paulo, ali na região do Glicério, e eu acho que esse olhar para a cidade, esse olhar para o local e para as referências, para as obras produzidas naquele local, e um pouco é um filme embebido desse espírito que paira, né, nesse local, de hoje até o passado, né? Eu acho que é um filme muito sabe muito bem de onde vem e quais as suas
quais as suas bases, né? Então, eu acho um filme primoroso, assim, eu acho que é um primeiro grande filme, né, em termos de longa, não é o primeiro filme deles, obviamente, mas o primeiro grande, é uma estreia primorosa, assim, porque é um filme preciso, e em sua localidade, né, em sua localização, ele consegue criar toda uma história que, bom, aí sim, ela se acaba, né, afetando os espectadores de diferentes formas e com diferentes tipos de identificação, diferentes, né, mas eu acho que é um filme que traz essa precisão, né, a partir do lugar não apenas físico, mas o patrimônio, digamos assim, imaterial também do lugar. Eu acho isso muito muito potente se ver. Quando geralmente a gente fala de cinema paulista como um xingamento, né? E eu acho que... Não, isso é vício do cinema novo. O cinema novo brasileiro excluiu o cinema paulista. Mas aí eles disseram, isso não é cinema. Ainda muita gente fala isso, né? Uma certa... Eu acho que muita gente sofreu por causa disso, porque queria ser reconhecido como cinema novista. O Cury nunca quis, mas o Sérgio Persson quis. O Rosenberg era amigo do Glauber, mas também nunca se disse cinema novista e nunca quis. Mas tem muitos diálogos e duelos aí de um cinema que foi muito prejudicado pela fama internacional do nosso cinema novo, né? E eu acho que essa questão do cinema paulista também, de alguma forma, se repetiu, né, nas primeiras décadas do século XXI, porque todos digamos assim, os movimentos mais regionalistas, né, assim, fora do eixo, digamos, né, sudeste, em que você tem cinema, por exemplo, Alumbramento, né, no Ceará, você tem Meninas, né, filmes de plástico, enfim, você tem vários, digamos, ou mesmo o Adirley na Ceilândia, enfim, você tem esse cinema que é reconhecido como autoral. Cinema independente autoral brasileiro, no Brasil e fora do Brasil, e nesse contexto desse cinema independente, cinema paulista também é um xingamento. Eu acho que a Priscila Betim e o Renato Coelho, então, eles conseguem fazer, digamos assim, dar uma resposta a essa injustiça. Mas olha, eu vou pegar o Primo Pobre. O Lincoln Pericles é outro que eu acho que... É outro injustiçado. A Ana Mui Laerte é paulista, apesar de fazer filme em tudo que é lugar do Brasil. Mas o cinema de terror contemporâneo brasileiro, tão premiado lá fora, ele vem muito de São Paulo. É o Marco Dutra, é a Gabriela Amaral Almeida. Então, assim, esse cinema que também é de gênero e que, às vezes, a gente vê o cinema de gênero como se ele fosse menor, né? Eu sei porque eu pesquiso, né, o cinema de gênero, eu tenho festival de cinema de gênero, a gente às vezes vê como até hoje tem cineastas que fazem cinema de gênero ou estão na experimentação limítrofe e não se inscrevem em festivais de cinema de gênero achando que eles vão ser estigmatizados. Então vão ver meu filme como cinema de terror. Então vão ver... Mas, em primeiro lugar, qual o problema de ver o seu filme... Não estou falando do Cidade dos Abismos, mas existe uma mentalidade. Qual o problema de ver como cinema de terror? Alguns dos filmes mais premiados, nós ganhamos o Leopardo de Prata, em Locarno, com As Boas Maneiras, da Juliana Rojas, com Marco Dutra. Nós estamos ganhando... A Gabriela Amaral Almeida é produzida pelo Rodrigo Teixeira, RT Features, né, produtora internacional de filmes como o do Robert Eggers, da A24. Então, assim, o nosso cinema de terror ele é muito bom, ele é muito reconhecido, mas também tem isso. O cinema de terror ainda não é necessariamente visto pela nossa academia como um todo como um cinema autoral de vanguarda, de experimentação artística. Porém, o nosso cinema atual de vanguarda, de experimentação artística, anda experimentando muito com o cinema de terror. Inclusive, então, o próprio curta do Francis Wagner, que é um dos atores, que é uma final, ele é um filme de terror, né? Para tratar exatamente. Enfim, então eu acho isso muito interessante. Cinema experimental junto com terror, isso é uma relação que tem sido bastante... Desde o Jairo Ferreira.
Desde o Jairo Ferreira, o vampiro da Cinemateca. O Jairo falava de cinema marginal, falando do terror, reconhecendo a influência do Zé do Caixão. Pois é. Então, assim, dizendo, se não fosse o Mujica, a gente não teria o cinema marginal. Era o que ele dizia, a gente não teria o Oswaldo Candeia. Por quê? Porque não teríamos A Margem, que é um filme fantástico. Sim. Que fala justamente ali do Rio dos Mortos, que fala uma analogia de Caronte. Então, assim, nós temos aí um reconhecimento brasileiro devido a revalorizar o nosso cinema de gênero, que o nosso cinema de vanguarda está fazendo muito bonito, como Cidade dos Abismos, que tem muito do terror, tem muito do horror, que é essa opressão da gente não saber quando nossos corpos podem ser matados, principalmente corpos periféricos que estão à margem. Acho muito bom, interessante a narrativa não colocar no lugar de mortandade, né, de tragédia, como sempre, a figura do corpo trans, porque geralmente, infelizmente, evidente, pelos nossos recordes infelizes de homicídios de pessoas trans no mundo, a gente tem que denunciar, mas a gente tem que criar narrativas que sejam mais criativas, nos desafiar para não sempre denunciar algo que talvez só reforce o estereótipo. Então eu acho que esse Corpo da Glória, que vê espelhamentos o tempo inteiro com a Maia, mas a Maia sendo aquela mulher que foi assassinada como a amiga da Glória, mas tendo um lugar de empatia entre elas, e a Glória sendo a que subsiste, a que vai trazer à vida, à tona, a memória da amiga, acho que é um lugar muito importante da gente trazer. Esse foi mais um Cine Raio X, e sigam a gente nas redes sociais. E, Dalila, toda segunda às 11 horas, o que a gente vai ter? Sempre um episódio inédito, participando lá, respondendo as perguntas. Estaremos lá para responder as perguntas de vocês no chat, para a gente discutir, continuar a discussão, né? Que a discussão boa nunca termina.